Olá, queridos amigos do Mensageiros da Paz. Gratidão, a nossa gratidão por estarmos aqui novamente juntos para conversar um pouquinho mais sobre a nossa veneranda doutrina espírita. Ano novo, momento de reflexão, de esperança, de aspirações. Momento importante nas nossas vidas em que todos nós queremos estar juntinho, ao lado das nossas famílias, daqueles que amamos. Embora esse ano, talvez isso não seja possível para todos nós, mas o importante é que estejamos todos juntos, na rede, através da rede, da net, juntos, unidos pelos nossos corações, pelas vibrações que nos unem nesse momento tão importante em que o ano se finda, um ano tão cheio de desafios para a humanidade terrestre, mas quando esse ano se finda, um outro se inicia cheio de esperanças para os nossos corações. O ano novo, ao contrário do que nós podemos imaginar, não é um momento importante apenas para nós encarnados. Ele o é também para o mundo espiritual, para os espíritos superiores que habitam as esferas de vida superior. Porque esses espíritos, os prepostos do Cristo, trabalham sempre impreterivelmente com planejamento. E esse planejamento é feito em função de um ciclo, de um determinado período de tempo, um ano, por exemplo. Então, assim como nós avaliamos o nosso ano aqui na Terra, assim como nós fazemos a nossa retrospectiva, a nossa avaliação, eles também o fazem com relação ao desenvolvimento, ao progresso da nossa sociedade, ao progresso coletivo, ao progresso individual de cada um de nós. Eles não nos copiam, porque nós também fazemos essas retrospectivas e essas avaliações nas nossas vidas. Nós é que os copiamos, porque a cópia aqui no mundo físico a vida aqui no mundo físico é uma cópia imperfeita da vida no mundo espiritual. Muito especialmente imperfeita em relação a essas esferas de vida superior. E o ano novo para nós é, então, como que um rito de passagem. Não porque nós iremos nos apresentar de forma diferente, com um novo status, com uma nova condição perante a comunidade em que nós vivemos, mas um rito de passagem íntimo dentro de nós mesmos. Quando nós buscamos uma nova condição mental, avaliando a nossa vida, avaliando o nosso desempenho no nosso trabalho, na nossa vida pessoal, nas nossas relações, nós também fazemos essas avaliações e nos preparamos para esse momento importante, para esse rito de passagem íntima também que nós buscamos para as nossas vidas, para a transformação e melhoramento das nossas vidas. E nós nos preparamos, cada um a seu modo, é claro. Alguns escolhem roupas especiais, locais especiais, seguem certos rituais. Outros preferem passar entre amigos, com a família, fazem ceias especiais. Mas nós, como que nos preparamos para esses momentos e à medida que o ano vai acabando, que as últimas horas do dia 31 de dezembro se aproximam, nós então vamos como que fazendo uma retrospectiva nas nossas mentes, muitas vezes de forma inconsciente, como que um filme vai passando na nossa tela mental, e nós vamos então vendo as nossas vidas no ano que se vai e analisando pormenorizadamente nessa retrospectiva
que não se opera exatamente de modo como nos programas de televisão, que nos mostram apenas as coisas espetaculares que aconteceram na nossa sociedade no ano que termina, mas nós muitas vezes fazemos essa retrospectiva mesmo dos momentos mais singelos, mas que marcaram de alguma forma os nossos corações. E nessa retrospectiva, nós buscamos analisar, averiguar em quais momentos nós seguimos as leis de Deus. Em quais momentos nós não seguimos as leis de Deus. Quais foram os nossos momentos felizes? Quais foram aqueles que nós consideramos infelizes e por quê? Vem como um filme na nossa mente, a retrospectiva, e nós ficamos muitas vezes pensativos diante dessas lembranças, diante dessa tela mental que estendemos diante de nós mesmos, analisando onde erramos, onde acertamos. Para que nós possamos, então, nessa avaliação, fazer a programação da nossa nova vida, do ano que entra, do ano que chega. Não apenas a reprogramação. Porque muitas vezes nós acreditamos que nós precisamos apenas reprogramar a nossa vida durante a passagem do ano, como se nós tivéssemos feito absolutamente tudo de errado. Muitas vezes, nós até, diante do ano que se finda, nós como que o exorcizamos. Adeus ano velho, feliz ano novo. Como se todos os anos, falando dessa forma, como se todos os anos que passassem fossem terríveis. Como se nós conseguíssemos lembrar tão somente das dificuldades, das aflições, das dores que nós passamos. Como se nós conseguíssemos tão somente lembrar dos erros que nós cometemos, das vezes que nos afastamos das leis de Deus. Agindo assim, muitas vezes, nós agimos com ingratidão. Ingratidão para com Deus, ingratidão para com os nossos benfeitores espirituais, ingratidão para com nossos anjos guardiães, que nos momentos difíceis, de aflição, de dor, eles nos ampararam, eles nos inspiraram o caminho seguro quando muitas vezes estávamos desnorteados, quando muitas vezes perdemos o norte, foram eles que nos acudiram, que nos inspiraram, que nos ampararam, que nos acolheram, que nos consolaram. Quando apenas exorcizamos, por assim dizer, o ano que se vai, nós esquecemos que, diante das nossas dores, das nossas aflições, nós recebemos sim o amparo do nosso Pai Celestial, através dos nossos benfeitores espirituais, através dos nossos benfeitores aqui mesmo na Terra encarnados, através dos nossos anjos guardiães, que sempre se fazem presentes nas nossas vidas. Precisamos, então, aprender a desenvolver essa gratidão. A lembrar também que nós estamos num mundo de provas e expiações, não num mundo de felicidade, não em um mundo ditoso, celeste ou divino, mas num mundo de provas e expiações, condizente com o nosso atual estágio evolutivo e, portanto, essas dores, essas aflições, são expiações como também provas que vão robustecer o nosso crescimento, que vão robustecer a nossa coragem moral, que vão nos elevar como espíritos, que vão fazer com que nós consigamos elevar as provas e as expiações, elevar a nossa coragem moral ao nível das nossas dores, como nos propõe Kardec no capítulo 5 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nessa passagem, nós não podemos tão somente lembrar dos nossos erros. Nós não podemos tão somente lembrar das nossas dores.
é preciso que nós consigamos lembrar também de exercer a gratidão para com o Pai, com os nossos benfeitores espirituais e encarnados, da nossa gratidão aos nossos anjos guardiães. E também exercer a nossa gratidão por termos passado e vencido essas tribulações, porque são elas que nos fortalecem e elas tão importantes são para o nosso crescimento, para a nossa evolução na nossa jornada evolutiva. Nós, tantas vezes, exorcizando o ano que se passa, nós nos acreditamos tão somente pecadores. Analisando o nosso comportamento, nós acreditamos que esse autoconhecimento, que esse autodescobrimento que nos propõe Kardec no nosso Livro dos Espíritos, através de Santo Agostinho, seja para que nós vejamos tão somente os nossos erros, tão somente as nossas imperfeições. Mas é o próprio Kardec, na questão 906 do nosso Livro dos Espíritos também, é que vem nos lembrar que nós precisamos sim reconhecer os nossos acertos, reconhecer quando nós escolhemos o caminho do bem, porque então nós encontraremos motivação e coragem, nós poderemos acreditar em nós mesmos, reconhecendo que nós somos sim capazes de escolher o caminho do bem, que nós somos sim capazes de seguir as leis de Deus, que nós somos sim capazes de seguir os ensinos do Cristo. Não para que nós, reconhecendo esses nossos acertos, reconhecendo essas nossas vitórias, que nós saiamos as espalhando pelos quatro cantos do mundo, não, porque daí, nos diz Kardec, estaríamos incorrendo no erro do orgulho, da vaidade, tão nocivo para a nossa harmonia íntima. Mas nós precisamos reconhecer também os nossos acertos, reconhecer também quando nós escolhemos o caminho da harmonia para as nossas vidas. O feliz Ano Novo também está aí. E o feliz Ano Novo, ele não vem como que um passe de mágica. Nós, na proximidade do ano que chega, muitas vezes nós afirmamos com toda a nossa energia, de toda a nossa alma, que nós queremos ter um feliz Ano Novo. E desejamos isso para todos aqueles que nos cercam, aqueles que amamos especialmente, desejando a eles o que nós acreditamos que seria motivo de felicidade no Ano Novo. Então, são muitas vezes que nós dizemos, quando nós damos adeus ao Ano Velho e desejamos esse feliz Ano Novo, nós dizemos àqueles que amamos que eles tenham um Ano Novo feliz, com muito dinheiro do bolso e com saúde para dar e vender. Muito dinheiro do bolso e saúde para dar e vender seria então, em nós desejando isso, aqueles que amamos, aqueles que nos cercam, o nosso parâmetro de felicidade. O nosso parâmetro de um Ano Novo feliz. Será? Será que apenas uma grande soma de dinheiro, seja em nossos bolsos ou em nossas contas bancárias, ou mesmo a saúde física, será que esses seriam os parâmetros únicos de felicidade para que nós para que nós tenhamos um Ano Novo feliz? Nos últimos anos, são incontáveis os irmãos que nós atendemos, que nos procuram nas nossas casas espíritas, que mesmo vivendo uma vida abastada financeiramente, mesmo gozando de plena saúde física, padecem de profunda dor emocional. Perdem o norte, perdem os rumos das suas vidas, padecendo por isso de grande dor emocional, em função do vazio existencial que se estabelece nas suas vidas, mesmo com a conta bancária recheada, mesmo
com a saúde física aparentemente harmoniosa, com a plenitude aparente da sua saúde física. Ainda assim, os seus corações são assaltados por esse vazio existencial que tanta angústia traz e muitas vezes tanto desespero traz ao coração das pessoas. O que acontece? Por quê? Quais são os parâmetros então de felicidade? O que fizemos então quando nós planejamos, quando nós desejamos essa conta bancária abastada, esses bolsos cheios, essa saúde física plena? Onde foi que nós erramos desejando tão somente isso para as nossas vidas? Um ano novo feliz, é claro, não vem como um passe de mágica simplesmente porque se finda um ano e se inicia o outro. E nem tão somente pelo nosso desejo desse ano, de que esse ano seja feliz. Um ano novo feliz precisa, acima de tudo, de planejamento. Assim como nas esferas de vida superior, nós aqui na Terra também precisamos de planejamento. Mas ainda quando nós nos planejamos, ainda quando nós desejamos esse dinheiro no bolso e essa saúde plena, por que não conseguimos essa felicidade? Onde é que nós erramos? Erramos muitas vezes no Ano Novo, na passagem de ano, como erramos também no Natal. Erramos muitas vezes no Natal, porque nós substituímos o aniversariante. Fazemos a nossa ceia, claro, tão importante nas nossas vidas, quando nós nos reunimos com aqueles que nós amamos. E é importante essa reunião, que no momento deve ser feita em muitos casos de forma virtual, para que nós mantenhamos a todos saudáveis. Mas esse encontro, é claro, é muito importante. A ceia, a comemoração e a troca de presentes também. Porque quando entregamos um presente a alguém, a algum familiar, a um amigo, a um amado, a uma amada, nós estamos a dizer a eles da importância que eles têm nas nossas vidas, em uma data tão especial. Nós estamos a dizer a eles o quanto eles são especiais, o quanto nós os amamos. A ceia, então, esse encontro, ainda que virtual, por enquanto, a troca de presentes são importantes nessa data que é o Natal, mas por que esquecer justamente o aniversariante? Não apenas esquecê-lo, porque muitas vezes escondê-los. Escondê-lo porque os meios de comunicação, em fazendo as matérias nos dias, nas semanas e até nos meses que antecedem o Natal, simplesmente se recusam a falar o nome do aniversariante. A pretexto de que, falando o seu nome, falando de Jesus, eles estariam falando de uma religião específica. Como se religião fosse algo de ruim nas nossas vidas, de proibido. E como se nós pudéssemos modificar o sentido verdadeiro do Natal. O que significa o Natal? Aliás, o que significa a palavra Natal? Natal significa nascimento, natalidade. Mas afinal é o nascimento de quem? De Jesus. Como então fazer matérias nos meios de comunicação, mostrando as lojas, mostrando as cidades tão belas, tão iluminadas, tudo em homenagem ao nascimento do Messias, do nosso Salvador, e ao mesmo tempo esquecê-lo e até escondê-los, nos recusando a falar o nome dele. Por quê? Erramos o alvo, substituindo
o aniversariante da noite. Da mesma forma, fazemos muitas vezes no Ano Novo, errando o alvo. Nós tão somente buscamos, em tendo a consciência de que precisamos planejar, nós buscamos tão somente o planejamento do que diga respeito à nossa vida física, à vida terrena. Claro que é importante nós nos planejarmos para a nossa vida, aqui no nosso planeta, na nossa vida física, aqui na nossa escola abençoada chamada Terra. Nós vivemos na vida material, é importante o nosso planejamento, planejar as nossas aquisições, da nossa casa, dos nossos móveis novos, que vem como resultado do planejamento bem feito de um trabalho honesto, digno, que vai nos proporcionar essas demais conquistas. A conquista da saúde física, do melhoramento da nossa condição, o planejar de fazermos exercícios físicos, de melhorar a nossa alimentação, tudo isso é importante. Mas o que levaremos dessas conquistas, do planejamento dessas conquistas na nossa vida material, o que nós levaremos para a nossa vida eterna? Quais dessas coisas, quais dessas metas que nós buscamos na passagem de ano, qual delas nós levaremos para a nossa vida eterna? Qual delas nós carregaremos conosco quando fim da nossa tarefa, a nossa jornada aqui no planeta Terra? Será que algum de nós planeja viver aqui na Terra para sempre, para toda a eternidade? Será que isso seria possível? E se não o é, por que então errar o alvo e planejar e desejar tão somente as aquisições que digam respeito à nossa vida física? Onde estão as conquistas? O planejamento das conquistas que nós poderemos levar conosco quando o fim da nossa tarefa aqui na Terra? Onde estão esses planos? Quando nós os faremos nas nossas vidas? Planejar é fundamental nas nossas vidas, mas também o é que nós saibamos planejar. E nesse momento de passagem do Ano Novo, quando nós vemos os fogos embelezarem os nossos céus, quando nós sentimos essa força para fazer um planejamento, essa força para um planejamento novo nas nossas vidas, para o Ano Novo, quando nesse momento em que os céus se iluminam com os belos fogos, nós sentimos essa oportunidade nascer dentro dos nossos corações para que nós possamos refazer as nossas vidas de forma mais feliz. Nós conversamos intimamente conosco e estabelecemos as nossas metas, muitas vezes inconscientes, de que para estabelecê-las, para que nós possamos estabelecer metas nas nossas vidas, nós precisamos antes estabelecer objetivos. E nós os confundimos muitas vezes, as metas e os objetivos, justamente nesses momentos, no momento desse rito de passagem íntimo, que é o Ano Novo nas nossas vidas, nós nos perdemos nesse planejamento. Não sabemos diferenciar muitas vezes o que é a meta, o que é o objetivo. O objetivo são determinações claras do que nós queremos, do que nós desejamos para as nossas vidas, de forma mais ampla. Onde nós queremos chegar, e as metas são determinações quantitativas, temporais, de como alcançar esses objetivos, de como chegar a esses lugares que nós desejamos chegar. As metas são como se fossem cada passo que nós vamos dando rumo
aquele lugar, aquele objetivo que nós queremos conquistar. Fisicamente falando, por exemplo, quando nós reconhecemos que nós estamos acima do peso, por exemplo, e com a orientação médica, nós estabelecemos que nós precisamos perder 10 quilos. Então, nós fazemos esse planejamento, estabelecemos como objetivo de vida, na passagem, no ano novo, de ter uma vida mais saudável como objetivo, e para isso eu preciso perder 10 quilos. E o meu objetivo, então, será perder esses 10 quilos. Então, eu vou estabelecer a meta, quantificar de forma temporal. Ou seja, eu vou dizer, por exemplo, que eu perderei 1 quilo de peso corporal por mês. Guardando, é claro, o mês do nosso aniversário, quando nós comemos aquelas comidinhas especiais que os nossos amados fazem para nós, ou muitas vezes que nós mesmos nos damos de presente para aqueles que saibam cozinhar, eu não sei. E o ano novo, e o final do ano, e o último mês do ano, é claro, quando nós aproveitamos a ceia do Natal e do Ano Novo, excetuados esses 2 meses, nós então estabelecemos como meta, para atingir o objetivo de perder os 10 quilos, perder 1 quilo a cada mês. E então nós podemos, estabelecendo essas metas de forma clara, acompanhar, avaliar, exercer a disciplina no cumprimento dessas metas. Mas nós, como dissemos há pouco, não podemos tê-las, as metas, nem tê-los objetivos apenas que digam respeito à nossa vida material, mas especialmente à nossa vida espiritual. Quando nós tomamos ciência da importância dessas conquistas, do desenvolvimento desses valores morais eternos nas nossas vidas, então nós podemos estabelecer objetivos nas nossas vidas e as suas metas, como alcançá-los. Então, digamos que, por exemplo, nós queiramos ser pessoas mais serenas. Nós queremos ter mais harmonia, mais paz, mais serenidade nas nossas vidas, para que isso se reflita inclusive na nossa saúde física, e é claro que se reflete. Então, como buscar mais serenidade? Como alcançar esse objetivo de ser uma pessoa mais serena? Então, nós vamos estabelecer as metas realistas. Por exemplo, nós podemos estabelecer para o próximo ano que no primeiro trimestre nós não iremos revidar, de qualquer forma, com olhar, com gesto, com palavras, as agressões, as ofensas que alguém possa dirigir a nós. Para o segundo trimestre do ano, então nós poderemos imaginar que nós não permitiremos mais aqueles sentimentos ruins, aquelas tempestades emocionais que nos abalam nos momentos em que nós somos ofendidos. Para o terceiro trimestre, nós poderemos estabelecer a meta de que nós desenvolveremos a compaixão por aqueles que nos ofendem. E para os 3 últimos meses do ano, para solidificar a nossa conquista, não mais reagir, não mais permitir a tempestade emocional dentro de nós, não mais apenas agir com compaixão, mas nós poderemos estabelecer, por exemplo, que a todos aqueles que nos agredirem, nos ofenderem, nós com eles nos preocuparemos. Nós enveredaremos os nossos melhores esforços para ajudá-los a que eles recobrem a harmonia íntima, o equilíbrio emocional. E de muitas formas podemos fazer isso. Com o silêncio, com o sorriso, com as nossas orações, com as nossas vibrações, com os nossos pedidos ao nosso Pai Celestial por aquele que em desequilíbrio nos ofende, nos ataca. E então, agindo dessa forma, nós teremos finalmente entendido o amor que nos ensinou Jesus e desenvolvido
a serenidade nas nossas vidas. Porque não mais reativos, nós passaremos a ser ativos na prática do bem, no exercício do bem, na vivência do amor que o Cristo nos ensinou. E é assim, com esse planejamento, que nós iremos identificar cada uma de nossas imperfeições e buscar para as nossas vidas cada uma das virtudes que nos ajudem a transformar essas imperfeições, à luz sempre do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, do Evangelho do nosso Salvador. E no estabelecimento desses objetivos, nós precisamos entender quais são os mais importantes objetivos nas nossas vidas. Ou melhor, qual é o objetivo mais importante da nossa vida? Ele existe. É Kardec, é o egrégio codificador da nossa doutrina espírita que vem nos ensinar no capítulo 11 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, sobre o mais importante objetivo das nossas vidas. Ele nos diz que o objetivo exclusivo da nossa existência, que o objetivo exclusivo da nossa passagem aqui na Terra é a nossa transformação moral. É a nossa evolução. É o nosso aprimoramento moral. Esse é o principal objetivo das nossas vidas. Cientes, então, dessa grande verdade, quando fizermos o nosso planejamento, nós o faremos estabelecendo os nossos objetivos, priorizando o objetivo principal das nossas vidas, que é a nossa transformação moral, que é a nossa evolução. É para isso que nós estamos aqui na Terra. E então, nós estabeleceremos esse objetivo principal de evolução, pensando em cada uma das virtudes, como a serenidade, que dissemos há pouco, para evoluirmos, para desenvolvermos nas nossas vidas, trabalhando para que cada uma delas germine como o grão de mostarda proposto pelo nosso Salvador, pelo grão de mostarda da fé, nós também desenvolveremos outras sementes que jazem latentes, colocadas por Deus, no íntimo do nosso ser, aguardando apenas pela nossa vontade, pelo nosso querer, pela nossa fé, para que nós possamos desenvolvê-las, cada uma delas dentro de nós. Aspirações nobres. Teremos aspirações nobres à medida que nós nos tornarmos conscientes do real e do maior objetivo das nossas vidas aqui na Terra, aqui encarnados. Essas aspirações nobres, nós as buscaremos para as nossas vidas, quanto mais nós robustecermos a nossa fé, a nossa perseverança. A fé vacilante, mesmo quando nós compreendamos a importância de planejarmos as nossas vidas, mesmo quando nós compreendamos a importância de fazermos a retrospectiva, a análise dos nossos acertos e dos nossos erros, mesmo ainda quando nós estabeleçamos os objetivos, as metas nas nossas vidas, a fé vacilante nos impede de conquistá-los a esses objetivos, porque nós não acreditamos no amor de nosso Pai por nós. Não acreditamos nas nossas próprias capacidades. Esquecemos que é o próprio Kardec que nos diz que a certeza de nossa vida futura está no íntimo de cada um de nós. E então, nós permitimos que outros
aqueles irmãos nossos, aí que ainda não lograram desenvolver os seus grãos de mostarda, a fé nos seus corações, e nós acreditamos nas limitações que eles estabelecem para as vidas deles e estabelecemos um patamar tão baixo para as nossas vidas. Quando nós temos não apenas Moisés, não apenas Jesus, mas Moisés, Jesus e a luz do Espiritismo nas nossas vidas. Portanto, tanto nos é dado, tanto nos será pedido, tanto nós podemos, basta que nós consigamos perseverar. A perseverança precisa acompanhar o nosso planejamento. Nós precisamos conectar o nosso planejamento à nossa perseverança. Nós precisamos, perseverando, lembrar de administrar bem um dos maiores tesouros, um dos maiores bens que o nosso Pai nos concede nas nossas vidas, o nosso tempo, sem o qual nós nada conseguimos aqui na nossa vida encarnados. Mas nós costumamos usar o nosso tempo de maneira displicente, nós costumamos usar no nosso tempo essa preciosidade, essa joia que o Pai nos concede, da mesma forma que o filho pródigo, que gasta de toda a fortuna do pai para depois, sem nada, arrependido, voltar ao lar e ter que recomeçar tudo de novo. Esbanjando, gastando nosso tempo de forma inconsciente, imprevidente, nós nos assemelharemos a esse filho pródigo, voltando em outras encarnações, arrependidos, tendo que recomeçar as nossas vidas quando nós temos a oportunidade agora, nesse momento, não amanhã, não nas nossas próximas encarnações, agora, nesse momento, nós temos a sagrada oportunidade de fazer o planejamento das nossas vidas com responsabilidade, com o uso consciente do nosso tempo, com perseverança, com fé e com a vontade de querer para as nossas vidas aspirações nobres, desenvolvimento de valores, de virtudes, à luz do Evangelho do nosso Salvador. Caminho único para o nosso Pai Celestial. Destino de todos nós. Rumo para o qual todos nós devemos gravitar. O nosso Pai Celestial. Precisamos, portanto, queridos irmãos, nesse momento importante que é o Ano Novo nas nossas vidas, lembrar de aproveitar a psicosfera reinante que se estabelece no nosso planeta por ocasião do Natal, que reverbera essas vibrações também no Ano Novo e que facilitam, que favorecem o nosso plano mental, o nosso plano psíquico, o nosso plano emocional, para que nós busquemos um planejamento que esteja de acordo, conectado com os reais, com o real objetivo da nossa permanência, da nossa vinda aqui para essa escola abençoada chamada Terra. Aceitemos o convite do Mestre, não buscando apenas vencer no mundo, mas especialmente e principalmente vencer o mundo. Esse é o convite do Mestre, vencer o mundo. Diante, então, do céu belo, iluminado pelos fogos, nessa noite tão importante que é a passagem
do ano novo, busquemos todos nós também não iluminar apenas o céu com os fogos, mas iluminar também e principalmente os nossos corações com as nobres aspirações que nos trarão as conquistas das virtudes, que então nos acompanharão não apenas durante o ano novo, mas para toda a eternidade.